Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlio César, sou nutricionista esportivo e vocês estão no Nutrição Esportiva Simplificada, em que nós falamos de nutrição esportiva de uma forma rápida, objetiva e de entendimento aí para todas as pessoas e todos os públicos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito discutido hoje, que é um tema que eu abordo todas as minhas consultas quando eu estou em consultório, que é a autossabotagem. Então, o que é o processo de autossabotagem? O processo de autossabotagem ele acontece quando nós temos que fazer alguma coisa e nós sabemos que aquilo vai proporcionar benefícios para a nossa saúde, tanto mental quanto física, e mesmo assim nós não fazemos. E aí acontece esse processo de autossabotagem. Ou seja, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas eu não vou. Eu tenho tempo, eu tenho horário, eu consigo mudar a minha rotina para ter a prática da atividade física, porém eu não faço essa. Isso acontece por conta da autossabotagem. Então é você se sabotando. Ou quando as pessoas falam muitas vezes, segunda-feira eu começo. Ou, hoje eu já não fui segunda e já não fui terça, então não vou o resto da semana. Ou, não fiz a dieta hoje, não fiz a dieta amanhã, segunda-feira eu recomeço. Mês que vem eu recomeço, e aí muitas vezes acontece janeiro, todo mundo recomeçando em janeiro, mas são poucas pessoas que vão chegar até dezembro com essa meta aí, né? Com essa prática regularmente, certo? Isso acontece muito porque a gente vislumbra muito o futuro. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, quando ela começa a fazer atividade física e começa a seguir um plano de alimentação, uma dieta, elas vislumbram lá na frente. Então, se ela tem que perder 10 quilos, ela já se imagina ela já com esses 10 quilos perdido, sendo que ela faz uma prática pouca. Então, muitas vezes acontece o quê? Ela vai um mês para a academia, certo? E ela acha que os resultados que ela está tendo não são os resultados satisfatórios, sendo que o processo de emagrecimento ele é um processo lento. Basicamente, aí, como o processo de ganho de peso, que eu pergunto sempre para as pessoas é o quê? Quanto tempo que você levou para você chegar no peso que você está atualmente? E a resposta é sempre a mesma. Levei em torno de 2, 3 anos, a 5 anos, e aí só agora eu comecei a perceber que esse peso está me fazendo mal e não está me trazendo saúde. Então, para você perder esse peso, no mínimo, você vai levar um pouco mais de tempo também. Então, para que você consiga ter uma perda de peso, um ganho de massa muscular mais efetivo, a tendência é a prática, é a constância. É claro que a motivação também ela é muito importante, porque a motivação é que ela faz a gente iniciar. Muitas das vezes, quando a pessoa ela busca um nutricionista e começa a fazer atividade física, ela vai muito pela motivacional. Então, ela está com a motivação lá em cima e aí ela começa a fazer. Só que o processo motivacional, ele é um processo que a gente não pode se apegar somente na motivação. Nós temos que se apegar na disciplina. A disciplina que é o que vai trazer resultado para a gente. E confiar no processo. Então, não adianta a gente perceber que a gente tem que ter uma prática de atividade física e uma semana fazer atividade física durante o período aí de 2 meses e achar que a gente vai ter um resultado bom, sendo que a gente não vai ter. A prática ela tem que ser regularmente, ela tem que ser diária. Da mesma forma a dieta ela tem que ser diariamente. E a organização ela é fundamental para fazer que esse processo dê certo. Então é muito importante você que está querendo aí emagrecer, que está querendo ganhar massa muscular, você se organizar. Porque se você não se organiza, a tendência é que você não consiga que o processo ele dê certo. Então muitas das vezes eu tenho pacientes que falam assim, Júlio, eu sinto muita compulsão por doce e eu não consigo tirar essa compulsão. O que eu faço? A primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser realmente não ter o descontrole no consumo de doce, é você não ter esses doces dentro da sua casa. Aí a desculpa geralmente que eu escuto, mas eu tenho filho e o meu filho come doce. Mas a criança não tem necessidade disso, a criança ela não precisa do doce, assim como o adulto também ele não precisa. Então o que nós temos que fazer? Tirar todos esses doces de dentro de casa, pegar esses doces e jogá-los todos fora, ou então dar para alguém, enfim, descartar todos esses doces. A partir do momento que eu faço esse descarte desse doce, na hora que me gerar a compulsão alimentar, quando eu abrir o armário, abrir a geladeira e eu ver que não tem o doce ali para me consumir, eu não vou consumir. Então o descontrole não vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, às vezes quando eu recebo, as pessoas falam a seguinte frase para mim, Júlio, mas em alguns momentos eu tenho um descontrole alimentar quando eu estou trabalhando. Então eu estou trabalhando, almoço, aí é o horário do meu almoço, eu tenho mais 40 minutos aí, almocei em 20 minutos e aí eu saio e compro um docinho e acabo consumindo esse doce. Então o que você tem que fazer?
não levar o cartão e não levar o dinheiro. Ter somente aquilo que você vai consumir, que faz parte da sua dieta. Porque a partir do momento que você não tiver como adquirir esse doce, você não vai adquirir. Então são algumas mudanças pequenas que fazem muito a diferença. Então pegar o cartão e deixar ele dentro de casa. Pegar o dinheiro e não levar. Levar somente aquilo que é necessário para mim e para o meu consumo. Então, se eu estou dentro de um plano de alimentação em que eu tenho que consumir de 3 em 3 horas, eu vou levar somente as marmitas para mim consumir de 3 em 3 horas dentro do meu horário de trabalho. Ah, mas muitas vezes eu não consigo comer e eu fico muito tempo sem comer, Júlio. Isso é outra coisa também. Por isso que é importante as refeições líquidas. Eu entendo que o trabalho ele é importante. Todos nós precisamos trabalhar e muitas vezes, dependendo de alguns trabalhos que nós efetivamos, a gente não consegue sair para consumir alguma coisa, porque é muito corrido. Aí que nós temos as nossas refeições líquidas. Refeições líquidas que geralmente eu prescrevo é o whey. Então o whey é uma das melhores refeições líquidas que a gente pode estar incluindo dentro da nossa rotina. Além de ser fácil de preparar, você consegue levar para qualquer lugar e você consegue tomar ele e ainda assim você vai estar adquirindo aí, dependendo do whey, uma quantidade específica de carboidrato, que é a quantidade que você precisa, e uma quantidade específica de proteínas, que é as proteínas que você precisa, além dele trazer também a saciedade. Então, são algumas dicas, algumas estratégias que nós possamos fazer aí para fazer com que dê certo o nosso plano de alimentação. Eu tenho até uma paciente que falou para mim uma vez que ela congelou o cartão, que ela pegou o cartão dela, colocou dentro de uma embalagem plástica e colocou o cartão lá dentro e congelou o cartão. Por quê? Porque ela não queria utilizar ele de forma nenhuma. Os benefícios são enormes para isso. Por quê? Primeiro que você acaba gastando menos. Então, o dinheiro que você acaba consumindo esses docinhos diariamente, você acaba economizando, certo? E segundo que isso vai fazer uma grande diferença para a sua perda de peso, para o seu emagrecimento. Então, é não levar. Outra coisa também são os aplicativos de comida, iFood, Rappi e por aí vai. É muito importante não tê-los no celular se você estiver com esse processo de emagrecimento. Por quê? Porque se você tiver eles no seu celular, a tendência é com que você adquira eles. Então, que você entre neles e acabe consumindo, comprando comida através dele. Então, é muito importante não tê-los no seu celular, desinstalá-los também. Ah, mas eu tenho um aplicativo do meu cartão no celular. Então, também desinstala o aplicativo. Leve as refeições de casa. Se organize. E se bater aquela vontade de comer descontroladamente, se você estiver sem o cartão e você não tiver como adquirir esse doce, você não vai consumir, certo? E aí você vai acabar conseguindo se controlar. E o principal a tudo isso é saber dizer não. É saber dizer que estou dentro de um processo de emagrecimento e eu não quero fazer a escolha desse alimento porque eu sei que esse alimento vai me prejudicar. Quando eu falo isso, eu não quero causar algo que, por exemplo, eu não posso consumir nunca mais na vida. Não. É o que eu falo a todas as consultas para os meus pacientes. A gente pode consumir. Se você sentir vontade de comer um docinho de vez em quando, não tem problema você consumir. O problema está quando você tem o consumo desse doce de forma descontrolada, certo? E de forma diária. Então, todos os dias eu termino de comer o meu almoço e eu como uma barra de chocolate de 200 gramas. Isso é um descontrole alimentar. Isso vai gerar prejuízos para a nossa saúde, porque isso com o tempo pode causar um aumento no nosso colesterol, gordura no fígado. O nosso desempenho no nosso treino, ele não é um desempenho bom, então a gente acaba se sentindo mais pesado, desgastado, cansado. O excesso de doce, ele pode causar também muita queda de cabelo, unhas quebradiças, dentes amarelados e frágeis também. Então tudo isso, todo esse excesso de doce, ele pode trazer diversos malefícios para a nossa saúde. Por isso é importante a gente consumir esses doces de forma mais controlada e não de forma descontrolada. Então não tem problema a gente consumir um docinho de vez em quando. O problema ele está quando esse doce ele se torna a base da nossa alimentação. Por isso é importante tentar mesclar esse consumo, saber qual horário eu estou consumindo ele. É muito importante também o diário alimentar. Então, os meus pacientes eles têm acesso a um aplicativo em que nele tem a parte do diário alimentar. O diário alimentar ele vai te ajudar totalmente nesse processo de emagrecimento. Por quê? Porque você vai registrar todas as refeições que você faz. Então, tudo que você consumir, você vai registrando no diário. E o bom não é só registrar, mas você rever esse diário também, para você ver
conforme os dias, quantas vezes você saiu da rotina, saiu da dieta, certo? E em quanto tempo você quer chegar nesse objetivo. Porque o ato de comer também, a gente tem que levar em consideração que ele está muito relacionado com o prazer. Então, comer faz parte. A nossa questão de socialização, nós socializamos com relação a comer. Todas as datas comemorativas que nós fazemos dentro da nossa rotina, ela tem relação com a alimentação. E isso é algo que é cultural, é algo que é mundial. Então, todas as datas comemorativas, elas têm relação com a alimentação. Então, não adianta a gente se negar, fazer um negacionismo, comer e depois sentir culpa. Não, é comeu e acabou. Muitas vezes, eu tenho clientes que falam para mim assim, eu comi e agora eu vou desistir. Não, você só desiste, você só é perdedor quando você desiste. Quando você falha, você não é perdedor.